A gente vai falar hoje sobre o Fundeb. O Fundeb que nessa última terça-feira foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Esses são dos eventos mais importantes da história da educação brasileira. Você veja que nós tivemos uma educação e as elites do nosso país nunca se incomodaram, nunca se importaram com a educação do povo. Nós tivemos durante praticamente 300 anos em que o Marquês de Pombal, esse expulsou todos os nossos professores praticamente do país e das concessões inteiras portuguesas, que foram os jesuítas. Nós ficamos, portanto, sem professores, porque esses profissionais, esses sacerdotes dominavam a educação então. Então, para você ver, aqui nosso Vale do Jacuípe mesmo, nós tivemos a primeira escola oficial que nós temos registro, que é o Aristeu de Andrade. Isso foi 100 anos depois da Guerra dos Cabanos, portanto, 1832 a 35, 36, a Guerra dos Cabanos, e nós vamos ter uma escola 100 anos depois. Agora, 1933, 34, que é a época da criação dessa escola. Portanto, o que aconteceu terça-feira última é um evento da mais alta importância para a educação do país, portanto, para o país. É um produto de uma luta muito buscada por sindicatos, pela organização de todos os profissionais da educação, pela população, parte da população também, aqueles deputados que fazem também oposição, não é, ao governo Bolsonaro, que depois de processos de muitas negociações, conseguiu-se chegar àquilo que nós vamos mostrar aqui. Portanto, essa vitória foi uma vitória do Brasil, eu diria assim, da educação, dos professores e professoras, de alunos e alunas no país inteiro, do movimento sindical classista, sem dúvida, das organizações populares. Agora, passada essa primeira votação, que não esqueçamos que é uma PEC, isso significa passar por várias votações, e mais, tem que ter pelo menos 2/3 dos congressistas. Neste caso, a votação foi 496 votos, portanto, expressivamente além dos 308 que constituem o 2/3 do Congresso. Então, com isso, a gente tem uma série de dados. A lei que ela se estabeleceu desde 2007, na verdade. Mas quem começou essas preocupações com a educação fundamental inicialmente foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. O governo do FHC estabeleceu um fundo chamado Fundef, um total para a educação fundamental. A partir do governo Lula, portanto, o governo seguinte, a gente tem a ampliação deste fundo, não só agora para a escola fundamental, e para quem não está atuando na educação, a escola fundamental é do primeiro ano, que a criança tem que estar na escola aos 6 anos, que vai até o 9º ano. E o ensino médio são os 3 anos seguintes. E a educação infantil é aquela do 0 até os 5 anos de idade. Então, vejamos, o Fundeb é uma ampliação feita daquilo que originalmente se chamou Fundef, um fundo para a educação fundamental. Bom, nós queríamos destacar também a prorrogação. Por que essa prorrogação e essa luta que culminou na terça-feira passada? É que aquele fundo inicialmente foi previsto para 14 anos. Ele estava encerrando-se agora em dezembro deste ano. Com isso, foi possível avançar-se muito mais, porque o governo até então, mesmo que as forças no Congresso estivessem querendo
esse debate, que é a medida provisória 1515, que é da deputada e professora Dorinha Seabra, que é do Democrata do Tocantins. Portanto, olha, essa PEC é de 2015, não esqueçamos disso. Eu perguntaria, então, o que queria o governo no processo de negociação? O governo Bolsonaro queria que, na configuração desse novo Fundef, mas que ele começasse apenas a partir de 2022. Nós iríamos ficar municípios e estados no país inteiro, 2021, e aí os gestores, governadores, etc., com as mãos abanando a educação, os maiores problemas, e os profissionais aí também sem seus salários. Também o governo queria desviar verbas do Fundef para alimentar as creches das escolas privadas, olha só. Quer dizer, governo público indo para as empresas privadas. Ele também queria desviar 8 bilhões, não é pouco dinheiro, gente, não é, do fundo para o programa Bolsa, o que ele está chamando de Renda Brasil. Ainda não existe isso, eles estão em elaboração, que é um programa que vai substituir esses outros programas como Bolsa Família, enfim, um programa para o governo Bolsonaro dizer que tem o seu nome, é a sua marca. Estava querendo tirar 8 bilhões para ir para esse fundo, que os estados e municípios continuassem utilizando o dinheiro do Fundeb, olha só, para pagar os aposentados, para pagar pensionistas, não é? Isso suga profundamente, não é, as verbas da educação. Há estados e municípios no nosso país, gente, que o número de aposentados e pensionistas é 2/3 maior que o número dos que estão na ativa. Significa que é quebra total do sistema, então, da educação. Também queria evitar que, no mínimo, hoje tem no mínimo 70% desse dinheiro é para efeitos salariais, né? Programas profissionais da educação para esses profissionais, que, diga-se de passagem, não só professores e professoras, não é? Profissionais daí da educação. Então, ele queria tirar esse percentual e aí isso ficaria à mercê de muitos prefeitos que inescrupulosamente podiam, não é, alterar profundamente os salários dos já minguados salários existentes dos profissionais da educação nos nossos municípios, no nosso país. Bom, a gente poderia ver agora o que é que muda com essa nova configuração. Eu poderia dizer primeiro, e isso é fundamental, é que se tinha um caráter, o fundo tinha um caráter provisório, portanto, aquele Fundeb, ele agora passa a ser um fundo permanente. Portanto, não vão mais botar a mão e secretários da educação do país, governadores, secretários da educação, enfim, ficam muito mais a contento no sentido do avanço e das certezas e de melhores planejamentos para a educação. Também 10% do valor arrecadado dos estados e municípios, um percentual vai ser, se tinha 10%, agora nós vamos caminhar para 23%. O que foi negociado é que isso não seria de imediato, isso vai até 2026 e vai acrescendo até chegar em 2026 com 23%. Isso é uma conquista importantíssima. Não é? Também 5% das negociações, na verdade, houve 5% de todo o Fundeb, e a gente lembrando o nome, Fundeb, Fundo, não é? de manutenção, Fundo de desenvolvimento da educação básica e de valorização do magistério, dos profissionais da educação. Então, repetindo, 5% daí naquilo que muda, o governo então exigiu, e aí nessas negociações perfeitamente possíveis, e eu concordo plenamente, vá para a educação fundamental, ou melhor, para a educação infantil, isso é, do 0 aos 5 anos. Extremamente importante
para a gente poder pensar nas creches. E de onde vem o dinheiro? Aí é onde a coisa não é brincadeira. Quem não for especializado nisso, por isso a necessidade de pessoal qualificado das prefeituras, particularmente administradores e, sobretudo, contadores, porque, veja só, esse Fundeb, esse fundo, ele vem de outros 27 fundos existentes no país, um do Distrito Federal e mais 26 outros fundos, não é? Que vêm de recursos, portanto, passando para aí, que vão agora para as creches, escolas da educação fundamental e também do ensino médio, além da escola de jovens e adultos também, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. São esses fundos, portanto, que vêm também de diferentes outras fontes, olha, tanto municipais, impostos estaduais, em alguns casos, quando não consegue atingir aquela média necessária para os valores salariais dos profissionais, então pode vir também um aporte, um apoio financeiro do governo federal. Portanto, olha, saber de onde vem, saber para onde vai, etc., esses totais são profundamente difíceis de serem gerenciados por secretários ou mesmo gestores públicos. E a sua distribuição, como é que se faz? Então, veja lá, primeiro, pelo número de alunos que estão matriculados, não é na rede. E claro que também que há um peso diferenciado, aqueles alunos da escola básica e aqueles alunos que são do ensino médio. Em geral, o ensino médio não é gerenciado pelo Estado. Bom, então veja, essa distribuição. E aí, houve muitos problemas já em que muitos dos nossos gestores municipais, particularmente secretários de educação ou secretárias, eu conheço pelo menos alguns municípios, em que supervalorizaram, superindicaram o número de matrícula dos seus municípios, depois tiveram que responder, não é, nas bases da justiça. Finalmente, eu diria que isso tudo vem da necessidade e os profissionais precisam estar atentos. Essas coisas não vêm dadas de graça. Primeiro, mesmo aqui em municípios pequenos como Colônia Leopoldina, é fundamental a organização do magistério ou daqueles profissionais da educação. Aqui temos 2 sindicatos, um dos servidores públicos e outro do Estado. Então, tudo isso precisa estar organizado para estar todo mundo atento para que essas verbas cheguem aos municípios e cheguem até as suas mãos. Também, portanto, não é um problema só de gestores, só de secretários, só de prefeitos, etc. As categorias temos de estar muito atento a todas essas verbas. Finalmente, a gente deixar um forte abraço a todos os colegas profissionais da educação, na certeza de que todas as crianças, a partir dos 3 anos, precisam estar em creches no nosso município, por exemplo, e todas as crianças, por 6 anos, eles estejam entrando na escola formalmente. E creche, gente, é fundamental que seja em tempo integral. Por que esse tempo integral? Isso é 2 turnos. Porque aquelas crianças nas creches poderão certamente se alimentar um pouco melhor nas próprias creches e também dar uma folga aos pais, às mães, para poderem batalhar um pouco a vida em busca de algum tipo de trabalho. Um grande abraço a todos.